Olá pessoal, na aula anterior a gente definiu o autômato LR0 considerando a tabela a partir da função goTo, dentre os nossos estados e os símbolos terminais e os não terminais. Nessa aula a gente vai estabelecer agora uma relação entre esses dois elementos para que a gente possa definitivamente construir a tabela LR que vai nos auxiliar no nosso algoritmo SLR. Tá? Então, o que eu quero agora nessa aula é mostrar para vocês como eu vou partir do autômato LR0 para montar a minha tabela de predição para o algoritmo SLR. Então, o nosso autômato LR0 ele tem a consideração do que vai acontecer quando algum símbolo da entrada é consumido. Tá? Então, toda a ação de shift ela está bem representada dentro do nosso autômato LR. Agora, a gente precisa saber os estados da pilha que devem fundamentar uma transição para realizar a redução dentro do contexto que nós temos. Então, para o nosso analisador SLR, nós vamos ter que estabelecer também os nossos movimentos de reduce. Tá? O shift já vai ser bem direto à medida que eu tenho o nosso autômato, mas eu preciso entender como vai funcionar o mecanismo de redux para a construção precisa da minha tabela. Tá? Então, a gente vai agora precisar do fundamento principal dos nossos conjuntos seguidores para cada não terminal A de uma gramática. Então, a gente vai ter que lembrar como construir os conjuntos follow para cada não terminal. E aí eu vou mostrar para vocês como utilizar essa estratégia para determinar precisamente a tabela, a partir do nosso autômato LR0. Bom, então relembrando nosso exemplo da gramática, a gente adicionou uma gramática estendida, que é esse E' que leva ao E, ao símbolo raiz. E aí a gente vai definir agora os conjuntos primeiros, conjunto first, para cada não terminal. E em seguida, com o auxílio do first, a gente vai contribuir montando os conjuntos seguidores de E'. Tá? Então, eu não vou me atentar muito para a construção desses conjuntos, já que a gente tem uma aula que faz essa explicação. Mas basicamente o nosso conjunto E', o primeiro dele vai ser os primeiros elementos que ele vai encontrar, os elementos terminais. Então ele determina que é o E ele pode levar ao T, o T pode levar ao F e o primeiro de E' é igual ao primeiro de E, que é abre parênteses e ID. Tá? Então todos os elementos aqui vão ter o mesmo conjunto first. Já os seguidores, a gente vai para o da raiz, a gente sempre adiciona o cifrão, lembre disso, que é o fim de cadeia. Perceba que o E' não ocorre em mais nenhum local na minha gramática, portanto, os seguidores follow de E' é somente cifrão. Os seguidores de E, a gente procura onde há a ocorrência do nosso E. Então, a gente estabelece aquelas regras de alfa, B, beta. Então, o E implica em E mais T, utilizando a regra alfa, B, beta, e assumindo que eu vou pegar o first de beta, eu tenho mais. Então, o mais vem para o meu conjunto de seguidores. Mas o E também ocorre aqui. E assumindo que eu tenho o alfa, B, beta para esse caso, no alfa, B, beta para esse caso, eu vou pegar a regra 2, o first de beta é o fecha. Então, eu encontrei o fecha. Mas o E também ocorre aqui. E aí eu vou usar a regra alfa, B, e tudo que na regra 3, e tudo que está em first de E' vai para, em tudo que está em seguidores de E' vai para seguidores de E. Portanto, adiciono o cifrão também. Tá? Esses outros elementos demarcam conjuntos seguidores de T e os conjuntos seguidores de F. Ok, diante desse pré-requisito para calcular a nossa tabela, a gente passa para entender o que eu vou fazer na construção dessa minha tabela. Então, o próximo passo é, nós vamos atribuir um índice para cada regra de produção, excetuando
a nossa gramática estendida, o elemento inicial, né? Que é a estratégia de estender a nossa gramática. Portanto, eu vou definir agora um índice para cada uma das produções primitivas da minha gramática original, né? Definido isso, eu vou agora estabelecer o comando de shift para o nosso algoritmo, tá? O que eu quero agora é, dada a minha gramática aumentada, o G', eu quero as funções de ação e transição da tabela da análise SLR, né, para G'. Então vamos considerar esse algoritmo. Primeiro ponto, a gente construiu o conjunto C, que representam os estados do nosso autômato LR0, tá? Então, em outras palavras, a gente tem um autômato LR0. Para cada, construído a partir de 1, as ações para os estados são determinadas da seguinte forma. Então, em outras palavras, para cada linha da minha tabela LR0, eu vou fazer a seguinte configuração. Se o item A implica em alfa ponto Azinho beta, tá? Ele está em Y1, e o goTo dessa aplicação me leva a IJ, então a minha ação IA é simplesmente aplicar o Shift J. Traduzindo isso, a gente vai copiar a nossa tabela do autômato LR0 somente colocando a ação Shift, tá? Então, tudo que a gente tem na tabela lá montada anteriormente, a gente vai copiar agora trocando os estados pelo Shift. Então, como é que vai ficar a primeira parte da nossa tabela? Lembrando que lá o I0 ao ler ID leva para I5, o que eu vou fazer agora é o estado 0, ao ler ID eu aplico Shift 5. O estado 0 ao ler o abre parêntese, eu vou aplicar Shift 4. O estado 1 ao ler o mais, eu vou aplicar Shift 6. Então, tudo que a gente definiu na nossa tabela é simplesmente a aplicação de Shift que eu tenho transcrita do autômato para a tabela, tá? Então, esse é o nosso primeiro ponto. Logo em seguida, eu preciso verificar se eu tenho um item em estado final. O que quer dizer que o item está em estado final? São os meus itens completos, aqueles que têm um ponto no final lá, terminando a leitura, tá? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a produção reduce A implica em alfa para todo A, para todo o símbolo não terminal que está nos seguidores de A. Tá? Então, eu tenho que ter os seguidores de A, eu vou verificar qual é a produção que eu vou reduzir e eu aplico para cada símbolo que está lá essa redução. Tá? Então, vamos entender como vai funcionar isso. Na linha 0, perceba que a gente tem o nosso conjunto I0. O conjunto I0 não tem nenhum item completo, porque eu não tenho nenhum item que possui um ponto no final da leitura. Então, se eu não tenho nenhum item completo, eu não faço nada nessa linha 0 relativa à operação de redução. Na linha 1, eu já tenho um ponto que define o E' implica em E ponto, tá? Perceba que ele é um item completo. E aí a gente vai ver mais à frente que essa é uma regra especial. Qual é a regra especial que eu vou aplicar? Ainda não vou colocar na minha tabela, mas a regra especial é o seguinte, olha. Esse E' implica em E ponto, a gente está diante do fim da computação dos elementos da minha gramática, tá? Então, ele é o último item a ser computado. Quando isso acontece, eu vou ter que colocar um OK à medida que eu vou ler os seguidores de E'. Quem são os seguidores de E'? Se a gente pesquisar aqui, os seguidores de E' são simplesmente o cifrão. Então, quando eu fizer a leitura do cifrão, na linha 1, eu vou ter que colocar o OK. Tá? Eu estou só adiantando, mas para essa regra 2 que a gente está definindo no algoritmo, eu não vou fazer nada também na linha 1, porque ele é o nosso símbolo inicial artificial. Então, eu não vou adicionar nada de shift a ele.
Já na linha 2, eu tenho o E que implica em T ponto. Isso representa um item completo. Então, o que eu tenho que fazer nesse item completo? Quais são os seguidores de E? Os seguidores de E são mais, fecha parêntese e cifrão. Então, para mais, fecha parêntese e cifrão, eu vou aplicar a redução da regra 2. Por que a regra 2? Porque ela representa essa segunda regra na hora que a gente colocou índices lá na nossa gramática, tá? Então, quando eu encontrar o item completo, eu vejo quais são os seguidores desse elemento da cabeça e aplico a redução à produção, do índice da produção que representa esse item, tá? Ok. Na linha 3, eu tenho a mesma ideia. O T implica em F ponto. Isso é um item completo. Então, eu vou no conjunto seguidores de T, que é asterisco mais, fecha, parêntese, cifrão, e aplico a produção que representa T implica em F, que é a produção 4. Então, eu aplico reduce 4 para os elementos de seguidores de T. No item 4, eu não tenho nenhum elemento completo, tá? No estado 4. No estado 5, eu tenho F implica em ID. Então, F implica em ID, eu vou procurar os seguidores de F, que são asterisco mais feixe cifrão, e vejo qual é a produção representada F implica ID. Essa é a produção 6. Então, eu aplico o redux 6 para os seguidores, que é o mais, o asterisco, o fecha parênteses e o cifrão. Na produção 6 eu não tenho nenhum, na produção 7 também não, e finalmente na produção 8 também não tenho. Então eu pulo os itens 6, as linhas 6, 7 e 8. Já na linha 9, né, que é o item 9, o estado 9, eu tenho o E implica em E mais T ponto. Quais são os seguidores de E? Mais, fecha parêntese e cifrão. Mais, fecha parêntese e cifrão. Eu vou aplicar agora a regra que representa E implica em E mais T, que é a regra 1. Então, eu aplico reduce 1, reduce 1 e reduce 1 para os elementos dos seguidores de E. Ok. Na linha 10, eu tenho o T implica em T vezes F ponto. Essa estrutura, eu vou pesquisar quem são os seguidores de T, que são multiplicação mais, fecha parênteses, cifrão, e aplico a regra 3, que é essa regra, a redução para a regra 3, que é T implica em T vezes F. Portanto, eu tenho um R3, R3, R3 e R3. Na linha 11, eu também tenho um item completo, que é o F implica em abre e E fecha ponto. O que é que eu tenho que fazer? Vejo qual é a regra que representa isso. F implica em E, abre E, fecha, que é a 5. E aplico o reduce 5 para os seguidores de F. Os seguidores de F são multiplicação mais, fecha parênteses, cifrão. Portanto, em mais multiplicação, fecha parênteses, cifrão, eu aplico redução à produção 5. Ok, estabeleci já o nosso item A da regra, né, que são as ações de shift, e aí lembrando que é só uma cópia da que a tabela faz. O item B são as ações reduce, isso é basicamente verificar os itens completos e fazer para os seguidores desses itens completos a redução para a produção que representa esse item, né? No item C, eu vou aplicar a ação de OK. Se o item S implica em S ponto está na nossa linha, né? Então, eu aplico o OK para o elemento dessa linha ao ler o cifrão. Foi aquilo que eu comentei no início, né? Na linha 1, a gente tem o E, linha, implica em E ponto. Ou seja, o primeiro símbolo de análise da nossa gramática estendida. Ao ler o cifrão, eu tenho que levar para o aceite, tá? Então, é basicamente essa regra C, essa definição. E aí, eu tenho que estabelecer os elementos de transição. Se a função goTo de um item, ao ler um A, um símbolo não terminal, levar a outro item,
eu aplico a transição desse I com o A, levando a J, tá? Para o terminal A. Então, basta copiar a tabela do autômato. Aqui a gente tem a tabela. Então, o estado 0 ao ler o E leva para 1. O estado 0 ao ler o T leva para 2. E o estado 0 ao ler o F leva para 3. Da mesma forma, o estado 4 ao ler o E leva para 8. O estado 4 ao ler o T leva para 2. E o estado 4 ao ler o F leva para 3. Tá? Os outros dois últimos elementos são o estado I ao ler o T leva para 9 e ao ler o F leva para 3. E, finalmente, o estado 7 ao ler o F leva para 10. Tá? Então, portanto, eu construí toda a minha tabela a partir dessas considerações, né, com o algoritmo que eu estabeleci para a conclusão da minha tabela. Lembrando que, se as entradas não definidas nas regras 2 e 3, a gente tem um erro, tá? E o nosso estado inicial é aquele construído a partir do conjunto de itens contendo a nossa gramática estendida, aquele elemento que a gente definiu como gramática estendida. Isso é o nosso estado inicial. Bom, então agora vamos trabalhar como exercício em outra gramática para a gente construir a tabela SLR e em seguida vamos, a partir da tabela, identificar o nosso analisador, né, o algoritmo do nosso analisador, para reconhecer uma cadeia dessa própria gramática. Então a gramática é S implica em Azinho ou abre parêntese, Lzão, fecha parêntese. O Lzão vai levar a Lzão, ponto e vírgula, S ou simplesmente ao S. Vamos lá. Primeiro passo, vamos colocar a nossa gramática aumentada, estendida. S' implica em S, que é a nossa palavra raiz, né? O nosso símbolo raiz. E o restante permanece igual. No nosso segundo passo, nós vamos começar a calcular a coleção canônica de conjuntos dos itens LR0. Então, a nossa função closure começa associando o S' implica em ponto S. Então, S' implicar em ponto S, ela me leva ao S' implica em ponto S. E o nosso ponto S leva ao S implica em ponto A e em seguida o S implica em ponto abre parêntese L fecha parêntese. Esse, por sua vez, é o nosso I0, tá? Aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar o I0 e aplicar o GoTo à leitura do S. Ao aplicar o GoTo com a leitura do S, a gente leva para o S', implica em S ponto, que vai para o I1. É um novo conjunto, é um novo elemento, é uma nova coleção. Tá? O GoTo de I0 aplicado ao A, ele me leva para S, que implica em A ponto. Isso me leva para o I2, porque é diferente de todos que eu já defini. E, finalmente, o GoTo aplicado do I0 com o abre parêntese, ele me leva ao S ponto, S implica em abre parêntese, ponto L, fecha parêntese. E o ponto L, por sua vez, me leva ao L, que implica em ponto L, ponto e vírgula S, L, que implica em ponto S, e, finalmente, L, que implica em ponto A. Tá? Por fim, eu tenho ainda que o S implica em ponto, abre parêntese, L ponto. Tá? Lembrando que quando eu levo ao não terminal, ponto não terminal, eu tenho que entrar nessa produção e iniciar a leitura com o ponto para cada produção que está associada. Tá? Então, aqui eu tenho a produção L implica em L ponto e vírgula S e também tenho a produção L implica em S. Tudo foi construído aqui a partir da função GoTo. E aqui vai ser o nosso conjunto I3. Tá? Perceba que eu tenho ainda o abre ou fecha parêntese como não terminal
e tenho o ponto e vírgula como então terminal. Só que se eu aplicar o GoTo para esses elementos, eu não vou ter fundamento nenhum, porque eu não tenho como ler esses elementos que eu queria aplicar para o GoTo que eu citei. Então não adianta, então não preciso nem fazer. Até agora a gente tem o I0, o I1, o I2, o I3. Então nós temos 4 linhas na nossa tabela LR0. Agora eu vou aplicar para o I1 o GoTo, tá? E aí perceba que já está vazio, né? Porque ele já é uma coleção final. Eu já tenho o ponto no final. Ele vai ser preponderante para quando a gente for trabalhar as funções de reduce da nossa tabela ou a função especial de fim de leitura, que é justamente o caso de I1 aqui. Agora para I2, eu também já estou no A ponto, então já é um item final, é uma coleção que já leu toda a sua produção. Ela vai ser fundamental quando eu for trabalhar do Redux. Então eu não tenho mais GoTo para trabalhar para ela. A I3, eu tenho agora a possibilidade de aplicar o GoTo ao ler o L, tá? E aí ele vai me levar para S, que implica em abre L ponto fecha, o L que implica em L ponto e vírgula S, né? Para esse caso, e acabou. I4. O GoTo ainda eu posso aplicá-lo para o S, né? Com I3 com S, que vai me levar ao L implica em S ponto, que é o nosso I5. Finalmente eu posso aplicar com o A, vai me levar a S implica em A ponto, a gente já até tem, que é o I2. E finalmente eu posso aplicar para o abre parêntese, que vai me levar ao S, que leva ao abre parêntese ponto L, fecha parêntese, e aí eu chego no próprio I3, né? Ele leva para o próprio I3, que é o que a gente já conseguiu encontrar. Beleza, definido isso, eu vou agora para o I4. Perceba que com o I4, ao aplicar o fim de leitura para o fecha parêntese, eu vou chegar no S, que implica em fecha L, abre L, fecha, ponto, e aí eu tenho o conjunto I6. Aqui já é o conjunto final. E ao aplicá-lo para o ponto e vírgula, eu levo ao L, que implica em L, ponto e vírgula, ponto S. E aí eu faço para o ponto S todas as configurações, né? S implica em ponto A e S implica em ponto abre, L, fecha. E eu chego no nosso I7. O I5 já é uma coleção final, né? Aliás, eu ainda posso aplicá-lo para a leitura do fecha parênteses. Não, final, perdão. O I5 já é uma coleção final porque ele chega em S ponto. Aqui não é um fecha parênteses, é um colchete para dizer que eu tenho um item. E o I6 também, né? Porque eu já estou no ponto no final. Fechou. O I7 eu posso aplicar ainda a leitura de S, e aí eu vou chegar em L, implica em L, ponto e vírgula, S ponto, formando o I8. Eu posso aplicar a leitura do A, que leva a S, implica em A ponto, que é o I2. E finalmente eu posso aplicar o abre parêntese, que me leva ao S, implica em abre, ponto L, fecha. E aí eu aplico para o ponto L, né? Que são os elementos de L implica em ponto L, ponto e vírgula S. L implica em ponto S, e aí, consequentemente, eu aplico para o S, que é o S implica em ponto A, e o S implica em ponto abre parêntese, L fecha parêntese, que é o próprio I3. Ok, o I8 já estou no final, um item de coleção final, já fiz a leitura completa. E aí eu tenho agora esse conjunto canônico com os itens que eu defini para a formação da minha tabela SLR. Perceba que eu vou ter 8 linhas na minha tabela, tá? E aí eu tenho as transições a partir do GoTo. Então, o I0 ao aplicar o A vai para I2, o I0 ao aplicar o abre parênteses vai para I3 e o I0 ao aplicar a leitura do S vai para I1. Diante da formação dessa nossa tabela, a gente já pode especificamente aplicar a função de shift e a função de OK. Mas vamos logo encontrar os nossos conjuntos first e o conjunto seguidor para que a gente possa de uma vez só montar
as funções de shift, a função de OK, as funções de transição, né, diretamente, e as funções relativas ao Redux. Então vamos lá, o conjunto primeiro para o S' vai ser o mesmo de S, que vai representar o próprio A e o abre parêntese. O conjunto first de S é o mesmo de S', que é o A e o abre parêntese. E o conjunto first de L é o mesmo conjunto first de S, então todos são iguais. Agora, para os seguidores de S', a gente tem um cifrão, porque ele não ocorre em nenhuma das transições. Para os seguidores de S, a gente vai ver onde o S ocorre, e ele tem aqui alfa e B e o beta, né? Então a gente vai aplicar a regra 3, que é o alfa B, né? E aí eu vou copiar os seguidores de S', que é o cifrão, mais os seguidores de L, quando ele for aplicar aqui. Então, quem são os seguidores de L? É simplesmente fecha parêntese e o ponto e vírgula. E aí a gente demarca todos os seguidores de L na hora em que eu faço, por exemplo, alfa, B, beta e o first, que é o ponto e vírgula. E aqui eu faço alfa, B, beta e o first de beta, que é o fecha parênteses, são os seguidores de L. Ok, estando com esse conhecimento, agora eu posso montar toda a minha tabela. Indexo a minha gramática, colocando os itens para cada produção. Perceba que o movimento Shift agora ele é simplesmente uma cópia da minha tabela, trocando agora o I por S, né? Então, o estado 0, aplico a leitura do A, ele me leva para um Shift 2. E o estado 3, a leitura o estado 0, a leitura do abre parênteses, me leva para o Shift 3. Tá? Aqui é o nosso I1. Perceba que a gente vai fazer uma transição aqui já, mas por enquanto vamos só no movimento de Shift. Então eu faço só uma cópia da tabela. Movimentos de Redux. A gente vai analisar a linha 0. A linha 0 tem algum item completo? Não tem nenhum item completo, então não faço nada. A linha 1 tem um item completo, que é justamente para o caso que envolve o S', que vai ser basicamente colocar o OK ao chegar no cifrão. Mas esse é o nosso caso C, que a gente vai deixar para o final. Na linha 2, a gente tem um item completo, que é o S implica em A ponto. Quando isso ocorre, eu pego os elementos que estão em seguidores de S e coloco a produção que é referente a S implica em A. S implica em A é a minha primeira produção. Portanto, os seguidores de S são cifrão, fecha parêntese e ponto e vírgula. E aí eu coloco o Redux 1 para esses elementos. Na linha 3, não tem nenhum item completo aqui quando a gente verificar. Na linha 4, também não temos nenhum item completo. Já na linha 5, a gente tem L implica em S ponto. Portanto, eu vou agora verificar qual é o índice dessa produção. L implica em S, é o 4. E vou fazer um Redux 4 para os seguidores de L, que são fecha parêntese e ponto e vírgula. Coloquei na minha tabela. Na linha 6, a gente tem um item completo, que é o S implica em abre L fecha ponto. A produção referente a S implica em abre L fecha é a produção 2. Então, eu vou aplicar R2 para os seguidores de S, que são cifrão, fecha parêntese e ponto e vírgula. Portanto, está aqui a nossa tabela. Na linha 7, a gente não tem nenhum item completo. E na linha 8, a gente tem L implica em L, ponto e vírgula, S ponto. Vou verificar qual é o índice dessa produção, que é a produção 3. Aplico R3 para os seguidores de L, que são fecha parêntese e ponto e vírgula. Defini os meus movimentos de Redux. Agora eu vou aplicar o movimento especial da linha 1, que eu citei anteriormente. S implica em S ponto. Envolve o item artificial da extensão e ao ler o cifrão ele aceita a minha cadeia. E finalmente eu vou agora para as transições, que é só uma cópia
Quando eu tenho o I0 ao ler S vai para 1. Quando eu tenho o I3 ao ler S vai para 5. Quando eu tenho o I3 ao ler L vai para 4. E, finalmente, quando eu tenho o I7 ao ler o 8, ao ler o S, eu vou para o estado 8. Portanto, a nossa tabela completa está definida aqui. Vamos fazer agora a leitura para uma cadeia de exemplo e verificar realmente que ela se comporta de forma correta. Assim, assumindo que a gente estabeleceu a construção da nossa tabela LR0, né, para o algoritmo SLR, vamos aplicar agora a definição da análise ascendente, né, usando a tabela e a estrutura com a pilha, os símbolos, a entrada e a ação associada para a cadeia, abre parêntese, A, ponto e vírgula A, fecha parêntese. Então, inicialmente a nossa pilha tem o estado 0, nenhum símbolo consumido, e a cadeia que eu quero abordar é A, ponto e vírgula A, fecha parêntese, e o cifrão para definir o fim de cadeia. A primeira atitude a ser tomada é verificar na tabela o estado 0, a realização da leitura de abre parênteses. Então, isso me remete a uma ação Shift 3. A ação Shift 3 me permite que eu adicione o estado 3 na pilha, aplique o abre parênteses como sendo um símbolo já consumido e volte para verificar a entrada somente para os elementos restantes, tá? Então, mesma ideia permanece. Agora eu vou perguntar no estado 3 o que fazer, qual ação tomar ao ler o A. Então, o estado 3 ao ler o A me remete ao Shift 2. Logo, o Shift 2 eu vou adicionar o 2 na minha pilha, digo que o A foi consumido e continuo com os caracteres restantes da minha entrada. Próximo passo, o estado 2, ao ler o símbolo ponto e vírgula. Opa, então agora a gente tem uma operação de Redux 1. Eu vou ter que reduzir o símbolo A de acordo com a produção S implique A, que é a primeira produção. Então, como vai ficar a nossa leitura de símbolos? Abre parêntese, S. E como eu estou fazendo uma operação de redução, eu tenho o 0, o 2 não faz mais parte e o 3. O que eu devo fazer? Qual é a transição que eu devo aplicar agora do estado 3, sabendo que eu fiz uma redução de A para S, que é a produção 1. Então, o estado 3, ao realizar a transição S, eu levo para o estado 5. E aí, continuo com a cadeia parecida com a entrada, né? Porque eu não consumi nenhum elemento na operação de Redux. O 5, ao ler o ponto e vírgula, ele me remete a um Redux 4. Então, a ação é Redux 4. O que eu devo fazer? Esse S vai ser convertido em L. Então, o abre parênteses permanece. Agora, o S é convertido em L. O 5 sai da minha pilha. O 0 e o 3. E agora eu verifico o 3 com a transição de L. 3 com a transição de L me leva para 4. Finalmente, a minha entrada permanece igual porque a operação de Redux não consome símbolos na entrada. Ok, então agora 4 ao ler o ponto e vírgula, 4 ao ler o ponto e vírgula, me remete a um Shift 7. A operação de Shift eu adiciono na pilha 3, 4, 7 e adiciono na parte relacionada aos símbolos, consumindo assim esse símbolo da minha entrada. Mais uma vez, 7 ao ler o A, 7 ao ver o A, me demarca um Shift 2. Então, 0, 3, 4, 7, 2. Coloco como elemento consumido na minha estrutura de símbolos e fico com o restante na minha entrada para fazer a leitura. Mais uma vez, 2 ao ler o A, 2 ao ler o fecha parêntese,
2 ao ler o fecha parêntese me leva para reduct 1. A redução de 1 é sair de A e ir para S. Então, agora eu tenho L, ponto e vírgula S. O 2 não tem mais, então eu tenho 0, 3, 4, 7. E o 7 ao ler o S, 7 ao ler o S, me leva para a transição 8. Então, volto para o fecha parênteses, cifrão, e faço 8 ao ler o fecha parênteses, me leva para redução de 3. A redução para 3 constitui toda essa produção. Então, eu devo tomar cuidado, porque eu vou converter agora L, ponto e vírgula S, em somente L. L, ponto e vírgula S, em somente L. Como eu fiz a conversão em 3 símbolos, eu preciso eliminar 3 elementos da minha pilha. E aí eu tenho 0, 3, e o símbolo 3, a transição de L, me leva para 4. Assim, eu continuo com a entrada que só falta o elemento fecha parêntese e o fim de cadeia. 4, ao ler o elemento fecha parêntese, me leva ao Shift 6. Então, o Shift 6 implica dizer que eu vou adicionar o estado 6 na minha pilha e vou adicionar o fecha parêntese na minha estrutura de símbolos, deixando agora a minha entrada somente com o símbolo do cifrão, realizando o fim. Eu estou no fim da minha entrada. Bom, então agora o que eu faço? 6 ao ler cifrão leva a um redux para 2. Reduzir para 2 é trocar abre L fecha por S. Então eu simplesmente converto tudo isso em S. E eu tenho 3 símbolos, portanto eu elimino 3 símbolos da minha pilha, contendo apenas o 0. 0 transição S, 0 transição S me leva para 1. Portanto, adiciono o estado 1 na pilha. E finalmente 1 ao ler cifrão me leva à ação de OK, aceitando essa cadeia. Então ela é uma cadeia que vai ser sintaticamente correta para essa gramática que a gente definiu usando a estrutura da análise ascendente.